Eu estou aqui com o Cristiano Verardo, que é diretor de Seguridade, Relacionamento e Tecnologia da Vext, né? Isso mesmo. Que apoia pessoas no planejamento de pós-carreira. Porta-voz da iniciativa Previdência é Coisa de Jovem na ABRAP, autor do livro Previdência é Coisa de Família. Ele afirma ter ingressado no mercado de previdência por acaso, no ano de 2014. Era funcionário da área de TI da Odebrecht, quando ofereceu um projeto de BI e de APP para o diretor-presidente da empresa e acabou contratado para trabalhar na Odebrecht Previdência. Atualmente atua nos temas de comunicação, relacionamento, educação financeira e previdenciária. É casado, pai de 3 filhas pequenas e mora em São Paulo. O que mais a gente pode falar do Cristiano Verardo? Ótimo, não sei, mas quem escreveu isso escreveu muito bem, mas é isso aí. O Cristiano Verardo é porto-alegrense, mas paulistano de coração já. Tô lá há 22 anos em São Paulo. Ontem celebrei 21 anos de casamento, mas basicamente é isso, assim. Acabei me encontrando nesse mundo da previdência, me apaixonando por ajudar as pessoas a uma coisa que eu falo, me despertar as pessoas para essa necessidade urgente que tem de se preparar ali para frente, porque ali para frente não vai ser fácil. Não era no passado, cada vez vai ser mais difícil. E eu sou usado nesse negócio que você falou do porta-voz. Eu sou a porta-voz da ABRAP, lá da Associação Brasileira das Previdências, para falar com os de dentro, dos participantes assistidos, mas também com os de fora, para dizer assim, por favor, pessoal, acorda. Façam alguma coisa, acorda, desperta tu que dormes. É eu, aí, quando te conheci, Cristiano, foi num evento da ABRAP, já tem alguns anos, né? E você falando de uma forma muito pedagógica, muito didática sobre esse tema e até criando um personagem para isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse personagem, porque ele é apaixonante, né? É verdade. Essa história de falar de uma forma diferente foi porque eu vim de fora do sistema. De fato, eu chego na Odebrecht Previdência, a previdência do grupo Odebrecht, hoje chamado Novo Honor. Por acaso, como citou aí, eu fui lá, eu era de tecnologia, fui vender um projeto de informações gerenciais e app. E o diretor-presidente na época falou, vem, vamos trabalhar isso aqui dentro. Eu tinha plano de previdência na Vivo, de onde eu vim, mas era aquele cidadão comum assim. Aí eu chego na Odebrecht Previdência e aí logo eu e a ABRAP a gente começou a se apaixonar um pelo outro, porque é isso. Como eu vim de fora, eu falava assim, gente, o pessoal lá de fora de onde eu venho não entende essa linguagem que a gente fala. E nós começamos a falar para o jovem de uma forma muito próxima dele, porque a gente falava o seguinte, não adianta falar para um jovem, Valmir, cara de 18, 20, 30 anos, olha, tem que fazer um plano de previdência, porque sua aposentadoria está longe, está distante. E a gente começou a trabalhar essa consciência de previdência de uma forma mais simples. Posso entrar na história da personagem? Claro que pode, a gente vai adorar rever essa história aí, eu no caso, e a gente poder mostrar para os nossos espectadores do podcast como é que isso surgiu e a importância disso. Isso foi muito legal. Marisele Previdente, guarda esse nome, daqui a pouco eu chego. Ela nasceu, Marisele Previdente, é brasileira, tá? Marisele, exatamente. Marisele foi criada num voo. Eu estava vindo para cá, a minha família, da minha esposa aqui de Brasília, né? Então a gente vem aqui muito. E foi mais ou menos por 2021, 2022, eu falava assim, eu falei, caramba, a Previdência é muito importante para mim. E eu um dia fiz uma pesquisa por WhatsApp com uns amigos meus de Previdência e falei assim, se Previdência fosse um personagem, como seria? Aí todo mundo começou a falar, um senhor, uma senhora. Até que um amigo meu, Daniel Coelho, um beijão pra você, Daniel. Ele falou assim, nossa, eu acho que Previdência seria um personagem tipo o seu Linneu, da Grande Família, burocrático, todo certinho. E naquele momento, Valmir, eu falei assim, não, essa não é minha Previdência. A minha Previdência é uma jovem senhora, sim, mas ela está ligada no mundo dos investimentos, ela está ligada à tecnologia, porque a Previdência que a gente conhece aqui é muito evoluída. A gente tem essa imagem que previdência é uma coisa velha. Não, mas não é. E eu comecei a desenhar num papel naquele guardanapo, eu não lembro se era da Gol ou da Latam, uma personagem. Eu sei que eu desenho essa personagem. Depois talvez o pessoal coloque disponível a imagem ou o link de onde acha a foto da Marisele. Cada parte desse meu desenho
ela tem uma representação sobre previdência. Então, assim, Sim. a Mariziele é uma jovem senhora, ela tem um cabelo vermelho, assim, porque ela é moderna. Ela anda com um tablet na mão, porque ela está ligada no mundo dos investimentos. Ela está com tênis, porque ela é uma ultramaratonista. Claro, a Previdência é uma ultramaratona. E aí eu desenhei no papel, entreguei esse desenho para o André Serino. André Serino é um cartunista aqui de Brasília, um desenhista incrível. Por isso que eu digo, Mariziele Previdente é brasiliense. Ele desenhou e aí no fim ela ficou maior do que eu, assim. Realmente, Mariziele é esse meu espírito da Previdência que está comigo. E aí eu acabei doando ela para a Abrap no ano de 2024, por aí. Hoje a Mariziele Previdente é uma personagem da associação, ela é embaixadora para falar com gente comum, ordinária, que não conhece de Previdência, para despertar essa gente. E Mariziele, última coisa que eu falo, vem do nome de duas mulheres que foram muito importantes para mim. O Mari vem de Marisa Brave, ela que me despertou sobre uma questão de educação financeira em 2014. E Gisele, o Zeli vem de Gisele Ayabe, que foi a menina na Vivo que me vendeu a primeira previdência da minha vida. Ela acabou, a gente se encontrou num evento, ela lembrou disso. Então Mariziele é uma homenagem a Marisa Brave e a Gisele, e Previdente, porque ficou a graça no nome. E hoje Mariziele Previdente está aí. Você começou 19 anos, né? Que você está nessa estrada. De Previdência, eu estou uns 12, 13 já. 12 de Previdência. O que você... Como é que você vê esse caminho, essa jornada? Você acha que cresceu numa proporção, um interesse que você esperava, ou muito aquém? Ou ainda temos um caminho muito longo para percorrer, para poder alcançar todas as pessoas? Porque eu costumo dizer nos eventos que eu sou convidado a participar, que a nossa presença, a presença da ANAB e do funcionário do Banco do Brasil, ela se dá numa forma muito diferente, porque nós não temos um fundo com problemas, nós temos o maior fundo de previdência complementar da América Latina, nós temos a garantia de um fundo que paga mais de 16 bilhões por ano regularmente, e um fundo que tem 121 anos. Foi criado em 1904, quando não existia previdência nem oficial, que a primeira veio em 1923. Então, a gente está nessa porque a gente acha que todo mundo tem direito. Não pode ser uma coisa exclusiva nossa, que entramos no Banco do Brasil, fizemos um concurso. Não podemos nos considerar privilegiados e acima de... Não, nós temos que abrir espaço, criar condições, participar de todos os eventos. Fomos, junto com a Abrap, fomos ponta firme na criação da frente parlamentar. Então, a gente sonha com um momento em que a maioria da população brasileira tem uma previdência complementar. Como é que você vê isso? Tchê, Valmir, esse teu sonho virou meu, assim, imagina. Eu chego há 10, 12 anos aí, não sabia nada deste mundo, tinha lá meu planinho de previdência. Nesses 10, 12 anos eu vejo muita evolução, concordo contigo. Estamos muito distante de chegar numa parcela decente da população. Imagina, talvez hoje 8 milhões de pessoas sejam cobertos por planos de previdência num país de 250 milhões. Mas eu acompanhei, eu não conheço a Abrap seus 40 anos lá, eu não conheço a Abrap antes, mas o que eu vi de finalzinho de Zé Ribeiro, Devanir, Luiz Ricardo, Jarbas, essa turma aguerrida. Né? Vibra, eu tenho visto, e isso empolga. Aí eu cheguei e vi esse mundo, falei, Previdência, né? Tudo bem que quando eu fui para a Odebrecht Previdência, a Odebrecht tem esse espírito empreendedor, de desenvolvimento, e aquela Previdência ali a gente começou a impulsioná-la de uma forma incrível. Mas eu encontrei um mundo da Previdência fechada, aguerrido, e aí eu concordo contigo. Tu está falando da frente parlamentar ampla. Essa semana eu estava lá, eu e minha colega Regiane, a gente está passando patrocinadora por patrocinadora para aprovar lá, para atualizar as patrocinadoras sobre coisas do plano. E nós botamos um slide para valorizar a frente parlamentar. Então, vou te dar um feedback de quão importante é essa ação de vocês. E nós falando lá que agora, pessoal, o nosso setor tem uma frente parlamentar, e eu tenho falado assim, ampla, porque tem de
deputado de esquerda e de direita no mesmo propósito. Gente, e eu vejo incríveis mudanças. Pô, adesão automática, o Estado brasileiro melhorando, a questão do regime regressivo, o Devonir aí batendo nas portas dos deputados, das empresas para as micropensões. Eu vejo essa gana da turma da Previdência para tentar universalizar algo que é muito importante e ajuda muito as famílias, vai ajudar muita gente, né? Pegando um gancho aí de família que você acabou de falar, eu acho que Previdência é um caso de família, é um problema da família. Eu quero dar um depoimento pessoal que eu tenho Previdência, o melhor que pode ir a ter, né? Da Previ, uma das melhores, mas eu não ainda consigo convencer meus 4 filhos de que isso é uma solução. Jovens acreditando que não vão precisar disso, né? Então, você lida com isso. Como é que você aborda essas pessoas? Como é que você sente a reação dela quando você trata desse tema? Tem uma coisa muito legal disso. Eu sou chamado lá no sistema da pessoa que vai despertar. Eu acho que a questão de educação do mundo da influência tem 2 coisas. Tem despertamento e depois tem educação. Eu descobri muito cedo que não adianta eu tentar te vender alguma coisa, tentar te influenciar se você não está despertado. E aí no meu mundo lá, eu sou do despertamento. Como é que eu lido com isso? Eu pego as minhas audiências. Estava hoje aqui em Brasília, aqui um pouquinho antes, falando com o pessoal da Sara Previdência. Estava ontem falando sobre educação financeira de filhos. Estava em Salvador, lá pela Vext. Eu tento trazer o problema, porque vamos lá, se a gente pegar a quantidade de conteúdo que a gente recebeu esse ano, de julho para cá, 0,000 é sobre isso. A gente está distraído com futebol, com o tênis, com o hobby, um conteúdo de, sei lá, ganhar dinheiro. Mas a gente é muito pouco exposto a esse problema. E é um problema. Então, a primeira coisa que eu falo assim, senhores e senhoras, há um problema ali. Eu costumo usar o termo assim, tem um futuro tenebroso esperando vocês. Tem uma herança que você vai receber de você mesmo, que você está fazendo. Aí eu vejo que as minhas audiências começam a falar assim, opa, que problema é esse? Eu falo, esse problema é da aposentadoria. Chame como quiser, aposentadoria, pós-carreira. E aí eu consigo falar assim, eu consigo gerar certo desconforto. Talvez se eu estivesse com teus filhos, nós íamos estar numa conversa, a gente ia bater um papo, eles no mínimo iam sair desconfortáveis para tentar fazer alguma coisa. Concordo que tem a questão, o pessoal fala assim, mas a juventude não está interessada, muito no curto prazo. Mas a gente era assim também, quando a gente tinha 18, 20 anos, a gente não se preocupava. O problema é que eu que eu tenho certeza que hoje lá na frente é mais grave. No passado, talvez o INSS ia nos cobrir melhor. Hoje tem esse problemão, então meu negócio é despertar. Sou chamado pelas entidades, sou chamado por patrocinadoras, faço isso na Vext o tempo todo. Despertar para dizer para seus filhos, como é o nome deles? Eu tenho Roberto, Natália, Guilherme e Letícia. Eu ia falar assim, Roberto, Natália, Guilherme, Letícia. Eu vou lá para dizer, pelo amor de Deus, sério? Vocês não vão ouvir o pai de vocês, me ouçam. Turma, é importante. Vocês precisam... Tudo bem que o pessoal não tem, às vezes o pessoal não tem acesso a um plano de previdência igual a gente tem, tudo a Previ, eu da Vext, que me orgulho, mas tem que fazer alguma coisa. Plano de previdência pode ser uma coisa muito mais ampla. Tem em São Paulo, amigo meu, fazendo seu plano de previdência, construindo kitnet. Tudo bem, está construindo lá 30 kitnets, vai viver daquilo. Seja por investimento, plano aberto, plano fechado, mas façam alguma coisa, turma, porque o futuro chega. E aí a gente vai ter que comprar coisa e por aí vai. Eu costumo dizer também, nas oportunidades que eu tenho, que quando eu entrei no sistema de previdência, previdência oficial, foi em 1968. Eu tinha 15 anos de idade. E o teto da previdência era 20 salários mínimos. E eu entrei logo em seguida no Banco do Brasil e continuei pagando sobre o teto, por muito tempo sobre o teto, esse teto da Previdência oficial, que era 20 salários, depois vieram para 10, aí depois já não teve mais garantia, né? Tiraram a relação salários mínimo, teto da Previdência, e hoje o teto da Previdência é pouco mais de 5 salários mínimos. Qual é a garantia
que as pessoas que estão apostando que vai se aposentar, primeiro que vai se aposentar muito tarde, porque a expectativa da vida aumenta, ele vai passar mais tempo no sistema. E quanto mais aposentado nós tivermos, menor é a capacidade do governo de honrar esse compromisso ou de manter os padrões de benefício. Vão reduzir. Se a gente não se preparar, como você falou, vai ser muito difícil, né? Hoje, Valmir, eu estava ali um pouco mais cedo, antes de a gente gravar essa nossa conversa, eu estava explicando essa questão da tal da pirâmide demográfica. Vamos lá, esse assunto a gente raramente conversa entre nós. A gente não conversa no futebol, na igreja, não conversa. Mas eu lembrando, e é bom, eu vou falar para ti, tu já sabe tudo, mas é bom que o pessoal vai nos ouvir. Tchê, pirâmide demográfica em 1960. Pouquinha gente idosa, muita gente nativa. Vocês fizeram muitos filhos. Quantos filhos tu fez? 4. Eu fiz 3, tá? Mas meus amigos estão fazendo 1. E aí eu falando para essa audiência... Ou 0 e 2 cachorros. Ou 0 e 2 cachorros que não contribuem com o INSS. E eu falando para a turma dessa questão da repartição simples, que a nossa pirâmide demográfica está ficando menor embaixo, porque a gente gerou menos filho, está aumentando em cima, está passando de forma de triângulo para uma granada demográfica e vai estourar na nossa mão. E aí tu tá certo. A solução do Estado brasileiro é ou aumenta o alíquota do INSS, ou impõe mais regras duras para obter o benefício, ou reduz o benefício. Não tem solução. E essa história de que o pessoal fala assim, Cristiano, mas tudo bem, eu vou me aposentar pelo teto lá do INSS com 8 mil reais. Imagina, eu falo, tu não pode acreditar nisso. Então é melhor se preparar com as tuas armas, com o que tu tens. Eu aprendi com uma colega minha, Rejane, lá do atendimento da VEX, Cristiano. Imagina que você vai receber um benefício do INSS de um salário mínimo. Eu, só isso? É isso. É melhor se preparar com pouco, porque é difícil o Estado brasileiro honrar. Muito difícil. É um problema de Estado, né? De governo, né? Eu vou um pouco mais longe. Há cerca de 20 anos, eu tive a oportunidade de participar de um seminário de previdência complementar na Dinamarca. E conhecer o modelo dinamarquês, não sei se hoje ainda é o mesmo, mas era uma espécie de um INSS deles, só que era diferente. A contribuição era dos trabalhadores e dos patrões, e o governo só fiscalizava. A gestão era compartilhada entre patrões e empregados. E era a previdência que eles tinham. Claro que nós estamos falando de um país de 7 milhões de habitantes, é uma realidade muito diferente da brasileira, mas o que me surpreendeu foi, eu falei assim, olha, eu fiz uma pergunta para o presidente desse instituto que estava lá, né? Eu falei assim, e todo mundo contribui? Ou se tem uma faixa que não contribui? Como é que vocês tratam isso? Porque se a previdência não é pública... Sim. É uma previdência privada, fiscalizada pelo setor público, não tem pública. Como é que a gente atende as pessoas que não entraram no sistema? Ele me deu uma resposta que me deixou assim, mudo. Foi simples resolver isso. A gente fez uma pergunta. O que vai acontecer com essas pessoas? Vão morrer de fome? Não. A gente coloca elas no sistema também lá na frente. Então, essa consciência da necessidade de construir saídas para o período pós-laboral, eu acho que está demorando para as pessoas entenderem aqui no Brasil, né? Não é isso? Eu acho, sim. Nós não temos essa cultura muito... Nós temos um Estado que nos protege, que bom que tem o INSS, a gente também acha que o INSS é só um instrumento de pagamento de aposentadoria, que nada, é um programa fantástico de proteção ali do indivíduo. Grande parte da população vai ali, o INSS vai ajudar, vai cobrir. Mas a gente falando de classe média, né? Eu acho que classe média tem um problemão para resolver. Classe média cada vez mais influenciada pelo consumo, levando o seu padrão de vida a uma realidade até além do salário. E aí, quando a renda, o salário reduzir, vai ter que enfrentar uma redução do padrão de vida. Eu concordo contigo, está demorando para olhar para o sistema público e falar o seguinte, nossa, daí não vai vir. O que eu preciso fazer? E está muito na mão dos indivíduos, né? O exemplo que a gente costuma dar também é do exemplo do atendimento à saúde, né?
Quer dizer, para fazer uma correlação com o sistema previdenciário. O SUS, que é um programa maravilhoso, reconhecido mundialmente, maravilhoso, atende 84% da população. Então, se você olhar um país que tem redes hospitalares fantásticas, né, de alta qualidade, para atender 16% da população. Porque o resto tem que ir para as UPAs, para os hospitais públicos são pouco, para as casas de misericórdia. Então, esse universo, quando comparado com a previdência complementar, ainda é menor. Nós estamos falando de 2% da população que tem uma proteção de previdência complementar. É verdade. Então, é um caminho muito longo. Então, todo o esforço que você faz, que aqui na ANAB a gente faz, embora a gente tenha proteção, a gente tenha os 3 pilares aqui, né? O indivíduo tem o oficial, tem a Previ e pode ter a ANABPREV. É o terceiro pilar, né? O que dá mais reforço ainda. E mais chegar nessas pessoas, convencer, não é um fácil. E você tocou num ponto legal, que talvez você tenha como ajudar nisso. O pessoal dos aplicativos, os microempresários, microempreendedores, que a ABRAP, nós estamos juntos nessa, assim, apoiando muito esse trabalho da ABRAP, de encontrar uma solução para as micropensões. Você já parou para pensar nisso? Não, mas no ano passado eu fui exposto a isso. Foi no ano passado retrasado num seminário internacional que teve lá no Rio de Janeiro. E realmente, né, o mundo pós-pandemia ali incentiva essa questão do comércio online de uma forma incrível. Nós temos aí um problema de emprego depois de pandemia. Os entregadores se proliferam porque é uma oportunidade de renda ali acessível, aplicativos de transporte, e vamos lá, é o que tem, e essa turma precisa. Pô, essa turma está sem cobertura futura, ainda se machuca, às vezes não tem nem INSS, é um problemão, e eu acho isso incrível da ABRAP, do Devanir, que está lá contigo, com a turma lá, brigando por isso. Claro, alguém pode pensar assim, pô, mas o Devanir está querendo só mais participantes para o sistema que ele representa. Que nada, a gente conhece o Devanir quer levar proteção, quer levar um futuro decente para mais e mais pessoas. Eu vou te contar uma história muito bonitinha que às vezes eu conto, porque eu estou conversando contigo e pensando o seguinte, caramba, se é tão difícil, por que a gente faz isso, né? Por que tu na ANAB fazia esse esforço? Por que eu faço minhas palestras? Eu não sei se tu vai lembrar, Valmir. Sabe que quando eu fazia treinamento corporativo no passado, a gente tinha umas fita VHS da Miamar. Eram CDs, era uma empresa lá que fazia treinamentos corporativos. E um deles era uma historinha. Era um menino que estava jogando tinha um monte de estrela do mar na praia, e ele ia pegando uma estrela do mar e jogando na água. E diz que alguém lá de longe, uma pessoa, olha e fala assim, o que aquele garoto está fazendo? Vou lá ver. O cara chega e fala assim, garoto, tá fazendo o quê? Ele, eu estou salvando as estrelas do mar. Ele pegava uma e jogava na praia. O cara que perguntou para ele, olha aquela praia lotada de estrelas do mar e fala assim, para que você está fazendo isso? Você não vai resolver o problema das estrelas do mar. Tipo nós, assim, eu e tu não vamos resolver o problema da Previdência. Mas aí, o menino olha para ele, pega uma estrela do mar, joga na praia e fala o seguinte, é verdade, eu não vou resolver o problema das estrelas do mar, mas essa aqui eu resolvi. Valmir, se tu me perguntar assim, por que tu faz isso? Porque cada vez que eu falo com uma pessoa, e se uma pessoa mudar, eu ajudei a resolver o problema talvez de uma família. Esses pequenos empreendedores vão acabar. Eu disse isso na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lá num evento. Eu falei que o que eles têm é uma aposentadoria mínima de um salário mínimo depois de trabalhar, sabe Deus quanto tempo. Então, se ele não parar para pensar que ele tem que guardar um pouquinho disso, exigir, e aí, se contar com a ajuda da gente, nós vamos para dentro, com a frente parlamentar, vamos criar legislação para obrigar o patrão, o empresário que contrata os microempresários a pôr um pedaço também, para ajudar
na solução desse problema, eu acho que isso é o papel que a gente tem que desenvolver, né? Quer dizer, criar uma associação como a ANAB, dos funcionários do Banco do Brasil, para ficar olhando para o próprio umbigo, eu acho que nem o funcionário do banco gostaria. Ele quer olhar para a entidade dele e ver assim, ó, okay, uma entidade da nossa categoria que tem um olhar muito maior, um olhar para o mundo, para as necessidades das pessoas que estão além do nosso universo. Então, a previdência complementar, para esses funcionários novos do banco, também tem um olhar diferente. A gente percebe que eles não têm o mesmo olhar que teve a minha geração e até a geração anterior. Porque a concepção da Previ é um negócio lindo. Conta aí. Em 1904, os funcionários do banco tinham previdência complementar pagas pelo banco. 1904. 1904. O que acontecia com esse sujeito quando ele morria? Não tinha. O banco pagava o aposentado, não pagava a viúva, não pagava não filho. Tinha tipo um pecúlio assim? Nada. Aí os funcionários do Banco do Brasil se juntaram e criaram o primeiro fundo de previdência complementar, no primeiro momento só para pagar pensões, porque o banco pagava a previdência dele. Então foram constituindo um fundo para que quando eles morressem e tivessem uma viúva ou filhos até determinada idade, pudesse continuar recebendo um benefício que não era mais do banco, era da previdência que eles tinham criado. Para você ter ideia da importância disso, o Banco do Brasil só entrou efetivamente na Previ em 1967. Poxa, 63 anos depois. Então, essa consciência que essa geração teve, que a gente comemora o brilhantismo dessas pessoas, a capacidade de pensar, das pessoas que criaram Previ, que criaram Cassi, que empresas quase centenárias, mais centenárias no caso da Previ, quase centenárias no caso da Cassi, a gente tem que louvar essas pessoas. É verdade. Saíram na frente e nós estamos caminhando devagar perto do ineditismo que eles tiveram, de passo que eles deram adiante, né? Então, a gente precisa vender um pouco essa história, como você está falando, a gente tem que mostrar para as pessoas, até para os funcionários novos do Banco do Brasil. Você tem ideia disso? Não, isso é incrível, porque agora tu está me falando, a gente estava falando dos microempreendedores lá, dos funcionários, integrantes das empresas por aplicativo. E olha que interessante, essa turma nem tem o benefício ainda e nós estamos lutando por eles. E é verdade, né, Valmir? E o pior, e aqueles, eu vou te falar, milhares ou centenas de milhares de empregados, funcionários das empresas que têm um plano de previdência, provavelmente no Banco do Brasil pode ser que tenha, e a pessoa não adere, né? Não faz essa opção. Acho isso incrível. Claro, respeito que pode ser uma questão familiar ali, de grana, mas olha, de novo, vou mandar recado, acho que aquela câmera ali que tem o recado. Se você trabalha numa empresa que oferece o benefício do plano de previdência, por favor, não faça nem conta. Entre nisso. Daqui a 10 anos você vai falar comigo, Valmir, e vai nos dar um beijo por você ter feito isso, porque é uma proteção incrível, né? Imagina, nós de previdência complementar, a gente tem um trabalho quase que social. Gente, é fazer o bem, nós não temos finalidade lucrativa, nós queremos que mais e mais pessoas tenham uma aposentadoria digna. O trabalho que a gente faz é incrível, assim, tinha que fazer mais? Tem que fazer muito mais, concordo contigo, Valmir. Para essa geração, talvez a gente tenha que ir além, né? A gente tem que falar um pouco o que eu já ouvi você falar, né? Ser previdente não significa só ter uma previdência complementar. Você tem que ter outra alternativa. Escolha o caminho, né? Você, durante a nossa conversa aqui, já falou que tem um amigo que faz kitnet, sei lá, para poder viver de renda. As pessoas têm que olhar o futuro e dizer assim, em algum momento eu preciso descansar. Eu quero descansar. Vai precisar descansar. Vai precisar descansar, não vai continuar. Então, eu essa semana conversava com um pedreiro que eu estava tentando contratar para fazer uma pequena obra, e ele veio com o filho. Que ele falou que ia trabalhar com o filho
E ele falou, eu já estou na hora de parar. Que idade ele tinha, mais ou menos? Uns 60 e poucos anos. 60 anos, pedreiro lá, fazendo trabalho duro. Aí eu falei assim, e só vai parar para receber o quê? Ele falou, não, eu tenho direito a esse salário mínimo do governo. Então, fico imaginando uma pessoa passar a vida inteira trabalhando para receber um salário mínimo. Eu acho que as pessoas merecem muito mais do que isso. E a gente tem obrigação de alertar as pessoas para que elas mereçam mais do que isso. Elas merecem mais do que isso, tem que ir atrás, tem que conquistar. Tu falou uma coisa que é uma coisa que eu uso, tu falou das pessoas terem uma atitude previdente. De fato, Valmir, essa coisa me pegou mesmo assim. Eu sei que a maioria das pessoas do Brasil não vai ter acesso a uma previdência complementar. Eu sei disso, não vai dar para resolver esse problema. Aí eu pensei o seguinte, não, mas eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Ainda que elas não tenham esse instrumento de previdência que eu tenho, elas podem ter uma atitude diferente. E aí eu não sei se eu inventei o termo, eu não acredito que nada é inventado, mas eu lembro que a gente começou a falar, eu comecei a falar para os jovens que eles tinham que ter uma atitude previdente. O que é uma atitude previdente? A atitude é isso que eu tenho, é como é que eu me posiciono perante situações da vida. Eu posso ter uma atitude mais agressiva no trânsito, mais pacífica, eu posso ter uma atitude mais negligente na vida, eu posso ter uma atitude mais previdente. E aí essa ideia de ter uma atitude previdente é isso. Eu estou incentivando as pessoas, por meio do livro lá do Previdência, Coisa de Família, que qualquer pessoa, ainda que não saiba disso, comece a viver a vida com uma atitude um pouco mais previdente. Porque o meu ponto é o seguinte, a gente passa a vida tomando decisão, fazendo coisas, comprando, vendendo. E se eu não lidar com a nossa vida cotidiana com uma atitude previdente, que é isso, é dar uma olhadinha se eu vou ter risco aqui, se eu vou antecipar um problema, a gente vai cair em um poço atrás do outro, e aí mesmo que eu não vou ter previdência. Eu brinco, a vida é um poço, não é atrás do outro, é um poço na frente do outro. Se eu perco aqui, tomo um golpe ali, compro uma coisa que eu não preciso, e aí o dinheiro vai indo pelas mãos, eu não construo poupança para essa minha vida no futuro, que seja para descansar, que seja para fazer uma outra coisa. E aí, com atitude previdente, eu consigo, pelo menos, ir guiando minha vida de uma forma melhor. Eu tenho falado de atitude previdente o tempo todo e vale para uma criança de 12 anos, para um cara de 60. É por aí, cara, é por aí. Quando o que as pessoas têm que pensar, né, é que nós temos uma expectativa de vida no Brasil aumentando significativamente. Que bom, isso é uma boa e uma má notícia, eu brinco, né? É uma boa e má notícia, mas que bom que isso está acontecendo. Claro. Mas como é que eu espero viver isso? Esse tempo que, no caso, os cuidados com a saúde, uma vida regrada, conseguem ampliar até níveis que eram impensados. Há 20, 30, 40 anos atrás, ninguém pensava em viver tanto quanto estão vivendo normalmente hoje. Então, se as pessoas não se preparam, né, vão viver mal, vão viver muito mal. E eu dou um exemplo que eu tenho a felicidade de poder ter uma previdência boa, de uma vez por ano fazer uma viagem de pedal. Eu pedalo em algum lugar desse mundo aí, porque é uma coisa que eu gosto. Por incrível que pareça, são grupos de aposentados. E o último que eu fiz tinha 66 casais. Que legal. Do mundo inteiro, né, quase. 2 brasileiros, 2 casais brasileiros, eu e mais outro. E você vê que são as pessoas, quando começa a conversar com eles durante os dias que a gente está junto pedalando, que é um programa de barco e bike, embarcado e desce para pedalar, volta para dormir no barco, uma coisa assim, num rio, geralmente num rio conhecido, e as pessoas falam que aquilo é uma rotina na vida deles depois que se aposentaram. Em algum momento, eles aproveitam muito e ficam contando as experiências que eles viveram depois de aposentado. E eu não consigo enxergar a maior parte da população brasileira com essa possibilidade.
E eu acho que é uma obrigação. Não é só dos... Os governantes, os políticos têm que ser provocados para ajudar nesse processo de criação de perspectivas melhores para essa população. Mas a gente tem que fazer a parte da gente também, né? Plenamente. Militar nesse campo é uma coisa que me dá muito prazer e que me enche de esperança de que alguma mudança a gente vai conseguir. Ainda que seja pequena, ainda que seja só mais uma estrela do mar salva. É isso. E é isso, tudo do teu lado, tá lá com a frente parlamentar, pegando estrela do mar em rede, jogando no mar. Eu tô na uma estrela por vez. Mas é isso. E tu falou, né? Poxa, só 2 casais brasileiros. Lá no livro tem uma frasezinha. O livro basicamente sou eu e a Marisele, né? Interagindo com um monte de histórias para transformar esse negócio de previdência muito simples. Tem um momento lá no livro, tem um capítulo chamado Ovo Podre Tá Fedendo. Tu lembra a brincadeirinha do ovo podre tá fedendo? Uhum. A Marisele pega essa brincadeira e transforma para o mundo da previdência. Ela lembra a turma o seguinte, pessoal, ovo podre tá fedendo. O que é o ovo podre? É uma aposentadoria indigna que a gente vai ter. Já tá fedendo. E ela fala uma frase lá que é o seguinte, ela diz, Cristiano, alguém tem que dizer para as pessoas que elas vão herdar um futuro delas mesmas e esse futuro é ruim. Então é isso assim, eu fico imaginando assim, eu vejo meus amigos, meus colegas, tá todo mundo quase que enfeitiçado pelo hoje. E no passado, Valmir, a gente tinha muito menos distração. A gente brincava na rua, a gente não tinha celular, internet. Hoje a turma um pouquinho mais nova do que eu tá muito distraída. Não está conseguindo olhar para frente, está matando um leão por dia, está distraído com os sites de consumo, com o jardim do vizinho, eu quero ter a mesma bicicleta que tu tem, o mesmo carro que tu tem, viver a mesma vida que tu tem, e ninguém está preparando nada. Vai ser muito complicado, É uma situação assim, eu gosto de usar um exemplo, eu vi numa palestra, num dos eventos que eu participei internacionais, sobre a China. A China teve algum momento que falou, agora vocês não podem ter filhos. É, né? Mas como é que você... Aí, de repente, vão mudar isso aí, tem que ter filho. De filho. Precisa ter filho, porque quem é que vai sustentar esse país, que é bilhões de habitantes, não estamos falando de milhões, né? 1 bilhão, 400 milhões de habitantes, se você não tem nessa pirâmide os jovens? Deixou de ser uma pirâmide, né? Porque o chinês está envelhecendo e está durando cada vez mais. E não tem jovens no mercado de trabalho porque alguém em algum momento falou assim, não pode ter filho. Tem direito a 1 filho, não mais que isso. Né? Eu me lembro de um colega do Banco do Brasil que foi trabalhar no Banco do Brasil lá na China e casou com uma chinesa e teve que fazer uma luta para ter 3 filhos, de comprovar que ele ia trazer para o Brasil depois, quando ele viesse, porque era difícil, era um crime ter mais de 1 filho. Então, aqui no Brasil não tem nenhuma ordem para não ter filho, não é isso? Mas tem uma consciência de uma geração que quer poucos filhos, quase nenhum. E tem outros olhares. Não estão preocupados que não vai ter uma geração para pagar nem essa previdência mínima que ele espera receber no futuro. Não vai ter gente para pagar. Não vai ter gente. Porque é um regime de caixa. Alguém contribui e alguém gasta. Não vai ter gente para gerar caixa. É um problema muito sério. Eu queria que você dissesse como é que as pessoas podem alcançar o seu livro. Como é que pode alcançar o meu livro? Ixi, isso é muito legal. Como é que as pessoas alcançam? Nas plataformas normais, né? Na Amazon, no Mercado Livre. Então, tu vai lá, Previdência, Coisa de Família. Ela pode entrar no site da editora. A editora chama-se Halalo. Halalo de Rafa, Laura e Lorena. Nome das minhas filhas. halalo.com.br. E aí, sempre que eu estou pela Abrap, a gente divulga, mas é isso. Um livro de histórias muito curtinhas, muito educativas, vale para uma criança de 12, obrigatório para um pai, para uma mãe de 40, 50, para um avô, porque é isso, traz esse conceito mais leve que serve para todo mundo.
E agora tu falou a questão do problema dos filhos, né? E essa questão não é que a gente não sabe o que vai acontecer. A Europa, a gente já está vendo o que acontece com pouco filho, né? Todo mundo tem que despertar mesmo, amigo. Que legal ter um bate-papo como esse. Que bom que tem alguém ouvindo aí, talvez meio desatento, lavando louça, fazendo academia. Que bom que tem esse tipo ainda de conversa, porque é o nosso papel, né? A gente está aqui para despertar corações e mentes para esse futuro. Olha, é isso. Aqui na NAB, a gente oferece uma previdência patrocinada para os funcionários. Dentro de uma perspectiva, eu acho até lógica, que se nós somos uma associação de funcionários do Banco do Brasil e brigamos para que os funcionários tenham cada vez mais benefícios de direito, quando nos tornamos patrões, não podemos tratar as pessoas que nos ajudam nessa luta diferente. Então, a gente tenta replicar aqui as conquistas do funcionalismo do banco. Por isso nasceu a NABPREV. E aí, por que nasce a NABPREV? Porque a gente tem um fundo patrocinado e viu a oportunidade de que isso fosse um terceiro pilar para os parentes dos funcionários do Banco do Brasil, porque o nosso fundo alcança os parentes até 4º grau dos funcionários do banco que são associados da NAB. Então, uma pessoa que não está num setor, não tem um patrão, não tem uma empresa, ou não trabalha de empregado numa empresa que tem um fundo, ele pode, se for um parente de 4º grau de um funcionário do banco, ele pode ser associado da NAB, pode ter uma NABPREV, um fundo fechado de previdência complementar. E a gente está muito feliz com uma ideia que, se a gente tem dificuldade num ponto, a gente tem um jeito de contaminar as pessoas que já estão contaminadas, né? Recontaminar, que é o seguinte: criamos um programa chamado Vovô Camarada. O Vovô Camarada é o seguinte: o indivíduo que tem espaço tributário na sua receita, ele paga um percentual para Previ, mas ele ainda tem uma margem de 7,1% do rendimento bruto para continuar aplicando na Previdência. Então ele faz uma Previdência no nome dele, coloca como beneficiário os netos, mas ela continua sendo dele. E ele se beneficia. Ele se beneficia do benefício fiscal. Vai até o limite de 12%. Se ele não precisar daquilo, os netos vão lembrar dele como um vovô camarada demais. Que legal. Se ele precisar, ele usa, resgata, gera um segundo benefício. Então, esse processo é um processo de conquistar as pessoas para o modelo, para o sistema. E eu acho que é por aí que a gente tem que seguir, né, Cristiano? Ó, tu falou uma coisa muito legal, que agora a gente pode, talvez, ir por uma questão mais empresarial do marketing. Olha que bacana, nós somos lá, entidades fechadas, temos nossas regras, leis, temos procedimentos, mas nós não podemos perder a perspectiva que a gente tem possibilidade de ser criativo. Olha que legal, estamos falando o seguinte: Vovô Camarada, programa Vovô Camarada, tem marketing aí. Nós estamos em Brasília hoje, né? Eu estou lembrando aqui do pessoal da Viva Previdência, do meu amigo Nizam, lá do Silas. Eles criaram um dia desse o Viva Prev Kids. Então, eu acho que nós, as entidades, também temos que ousar mais no marketing. Claro, as empresas de capital com finalidade lucrativa estão fazendo isso. Não tem problema a gente buscar conversar com o emocional das pessoas, com o criativo. Poxa, Vovô Camarada, Viva Prev Kids. Eu acho que eu tenho que ter essas ideias, assim, porque é isso, essa relação, ela é no tomada de decisão meio racional, mas também é na emoção. Tem que ser legal. Gostei do Vovô Camarada. Cristiano, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas eu queria dizer para você que esse é só o primeiro, viu, dos nossos encontros. Poxa, pode contar. A gente quer continuar discutindo previdência complementar e quer pessoas com esse astral, com essa capacidade de falar, de reproduzir ideias, de conquistar corações por um sistema que a gente acredita muito. A NAB, primeira vez que você vem nos visitar, mas essa porta vai continuar aberta. Sempre que você precisar, você sabe que tem um caminhão de amigos aqui, de pessoas dispostas a divulgar esse produto que hoje eu sei que é a razão da sua vida, que é a Previdência Complementar. Razão de viver. Eu já vou te provocar numa coisa. Tu tens 4 filhos, eu tenho 3.
Ontem eu estava lá com a turma da Abrap, a gente estava fazendo é tipo um podcast, mas era online, chamado Talk Prev. Foram 2 horas quase de conversa sobre educação de filhos, voltada a finanças, educação financeira previdenciária. Valmir, saíram tantas coisas legais. Tu educaste teus filhos, eu estou educando os meus. Deve ter milhões de pais e mães irresponsáveis e avós tentando educar filho. Um dia eu vou te desafiar para nós aqui conversar sobre educação de filho, voltada para essa questão da educação financeira previdenciária. Tem tanta coisa para compartilhar. Eu tenho certeza que daqui, com teus espectadores, próxima visita em Brasília, a gente vai bater um papo sobre educar filho voltado para isso, para despertar a consciência previdenciária desde pequeno. Bom ponto, cara. Já me sinto convidado já para voltar na NAB. Com certeza. E foi um prazer mais uma vez te encontrar. Obrigado pela cortesia de vir conversar com a gente nesse podcast. É uma satisfação tratar desse tema, é uma coisa que me emociona, me comove, é um pouco da minha vida também. E saber que você está aí lutando com a gente nessa seara é uma coisa bastante gratificante. Se te emociona, pode falar, me emociona também. Tô pegando o bastão da mão de vocês que fizeram tanto. Tu pegou o bastão da mão dos caras de 1904, eu pego da tua e eu vou passar meu bastão, porque essa roda não pode parar. E graças a Deus, os Valmirs da vida, Devanirs, toda a turma lá, fazendo muito, frente parlamentar. Agradeça lá seus deputados, eu nunca vou encontrá-los, mas fala assim, o Cristiano, quem é o Cristiano? Nem sei quem é. Ele é um cidadão comum. Agradeça aqueles deputados e deputadas, porque, poxa, eles são muito importantes pra gente também. A luta vai continuar. Vai continuar, se depender da gente, vai. E vamos vencer. Bora!